Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim. Olá, tudo bem com vocês? Olá, hoje vamos apresentar mais um Arte em Foco. No programa de hoje iremos falar de dois grandes cantores do samba, muito importantes para a música popular brasileira, que ainda deixam suas composições e também grandes histórias sobre suas vidas. Cartola e Paulinho da Viola. Em 11 de outubro de 1908, nasce no Rio de Janeiro Angenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola, um dos maiores cantores, compositores e poetas brasileiros. Desde pequeno, já se interessava pelo mundo artístico, aprendendo a tocar cavaquinho e violão com seu pai, Sebastião Joaquim de Oliveira. E também com 8 anos, ele já participava de vários blocos de carnaval. A maior parte de sua infância foi no bairro de Laranjeiras, onde só estudou o curso primário. Com 15 anos, trabalhou como tipógrafo e pedreiro. E é nessa parte de sua vida, quando arruma seu emprego em construções de apartamento e casas no Rio de Janeiro, que vem o apelido de Cartola, pois Angenor gostava de usar um chapéu para proteger a cabeça da massa de cimento. Após a morte de sua mãe, Aida Gomes de Oliveira, Cartola abandona os estudos e a família, e em 1926, com 18 anos, é expulso de casa pelo pai. Assim, ele acaba indo morar sozinho em um barraco e se perde em uma vida boêmia. Como morava sozinho, teve que achar uma maneira de sobreviver. Assim, começa a vender suas canções de samba. A primeira entre tantas que Cartola compôs foi Que Infeliz Sorte, de 1927, negociado por 300 contos de réis e lançado por Francisco Alves. Feliz sorte. Primeira gravação minha. Que feliz sorte, bate no coração, pra resistir esta paixão é forte, se não passava as maiores dores. Por ter um contato desde pequeno com o carnaval, ele ganha a ajuda de Carlos Cachaça, um grande compositor brasileiro, que em 1928 ajuda Cartola a criar o Bloco dos Arengueiros. Em 30 de abril de 1929, nasce o Grêmio Recreativo Escola de Samba, Estação 1ª de Mangueira, com Cartola escolhendo o nome e as cores verde e rosa, inspirados no seu time de futebol, Fluminense. Além de ser o primeiro diretor de harmonia e autor do primeiro samba, Chega de Demanda. Chega de demanda, chega. Com este time temos que ganhar. Somos da estação primeira. Apesar de ser o fundador da escola, Cartola acaba deixando de participar dos desfiles em 1949 e em 1977. E nessa época, Cartola começa a vender algumas de suas canções, devido à entrada comercial do rádio no Brasil. Assim, na década de 30, ele começa a ficar famoso fora da Mangueira, com a venda de seu primeiro samba. Em 1932, sua composição Tem um Novo Amor é gravada por Carmen Miranda. Eu tenho um novo namorado, moço sério e mesmo de juízo, não é bonito nem inteligente. Logo depois, ele realiza uma gravação com Silvio Caldas, o samba Na Floresta. Floresta, deite um ninho e mostrei-te o bom caminho. Ana, para você ter uma noção, Cartola já compôs mais de 500 canções, e muitas delas foram vendidas a preço muito comum. E além disso, muitos que compravam suas canções assinavam como sendo seus reais compositores. Pois é, Jade, e tem mais. Naquela época, o samba sofria muita discriminação quando era apresentado por negros. As canções eram mais aceitas nas vozes de cantores brancos. Cartola foi e ainda é considerado um grande cantor do samba brasileiro, autor de sambas inesquecíveis como As Rosas Não Falam, Bate outra vez, com esperanças o meu coração. O Mundo é um Moinho, Ainda é cedo, amor, Sol Nascente, a sorrir eu pretendo levar. Luz Negra, Sempre só eu vivo procurando. e Rugas. Se eu for pensar
muito na vida, moceiro, amor. Na década de 40, ele se torna parceiro de diversos músicos famosos, como Pixinguinha, João da Baiana, Donga, Jararaca, Zé da Zilda e outros. Esta produção, uma concepção do maestro Leopoldo Stolvinsky, dos Estados Unidos, foi lançada em 1946 no álbum Native Brazilian Music. Como todo artista tem seus altos e baixos, com Cartola não foi diferente. Após a morte de sua primeira esposa, Cartola é dado como morto na década de 40. Ele se afasta de todos, voltando à sua vida alcoólica. Acaba sendo acometido de rosácea, que atinge o rosto e provoca infecções. Por consequência, ficou muito magro e doente, e nessa época ele acabou sendo esquecido. Mas foi em 1956 que Cartola volta com tudo no mundo da música, graças ao radialista, escritor, compositor Sérgio Porto, que acaba encontrando Cartola lavando carros. Assim, Porto acaba ajudando ele a entrar no ramo da música novamente, obtendo contatos e escrevendo matérias sobre ele em jornais de grande circulação. Teve muitas paixões, mas quem fez despertar ainda mais seu amor e inspiração nas suas composições, como a canção As Rosas Não Falam, foi Dona Eusébia Silva do Nascimento. Junto a ela, ele cria Nós Dois. Nós conhecíamos desde criança, né? O Cartola, vivíamos ali no morro, né? Ele aí casou-se com uma moça, eu também casei com outro rapaz. Saí do morro e nós ficamos separados aquele tempo todo. Depois eu fiquei viúva, ele também ficou viúvo. Um dia nós encontramos na casa da minha irmã, ele aí jogou aquele patinho dele, eu também que estava à toa. Está chegando o momento de irmos pro altar. Nós dois. Tive sim. Tive sim. Outro grande amor antigo. Dona Zica e Cartola acabam criando um negócio próprio nos anos 60. Surge então o restaurante Zi Cartola. O lugar serviu de palco para as primeiras apresentações de Paulinho da Viola, Nelson Cavaquinho, entre outros sambistas. Apesar do sucesso, só funcionou entre 1963 a 1965. Em 1974, aos 65 anos, Cartola grava seu primeiro disco, chamado de Cartola, que recebeu vários prêmios. E em 1976, lançou o segundo disco, onde o sucesso foi puxado por uma de suas mais famosas criações, As Rosas Não Falam. No ano de 1977, a gravadora RCA lançou Verde Que Te Quero Rosa, seu terceiro disco, e um dos grandes destaques desse disco é a música Autonomia, e lançou seu quarto disco, Cartola, 70 anos, em 1979. Cartola morreu no dia 30 de novembro de 1980, aos 72 anos, portador de um câncer fatal. Após descobrir sobre a doença, compôs a música Autonomia, que retrata exatamente o que ele estava sentindo. Se eu pudesse, gritaria, não vou, não quero. Vamos agora para o intervalo rapidinho, não saia daí, pois no próximo bloco vamos falar um pouco sobre Paulinho da Viola, um dos grandes cantores do samba brasileiro. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. Estamos de volta. Vamos agora mostrar um pouco da vida de Paulinho da Viola, um dos maiores cantores do samba brasileiro. Filho do músico César Faria, que era integrante do grupo de choro Época de Ouro, Paulinho da Viola nasceu em 12 de novembro de 1942. Morava em uma casa pequena e simples com seus pais, avós, seu irmão e sua madrinha. Seu pai deu um violão para ele, porém não queria que Paulinho fosse músico. Assim, com o tempo, ele aprendeu a tocar sozinho. Quando era jovem, Paulinho estava sempre na casa de sua tia, e lá ele brincou em diversos carnavais. Assim ganhou uma experiência marcante para sua formação como sambista. Aos 15 anos, começou a se envolver com o carnaval e não perdia as oportunidades de ir com seu pai César nas reuniões musicais.
Foi nessa época que Paulinho começou a se encantar com o samba e com a música. Quando completou 19 anos, Paulinho conseguiu seu primeiro emprego como contador em uma agência bancária no centro do Rio de Janeiro e estudava economia. Paulinho atendeu um convite de Hermínio Belo de Carvalho para visitar o apartamento do poeta. Lá ele ouviu pela primeira vez gravações de compositores como Anescardo Salgueiro, Carlos, Cartola, Elton Medeiros, Nelson Cavaquinho e Zequete. Assim, começou a ensaiar composições originais com Hermínio, um de seus primeiros parceiros musicais e grande incentivador de sua carreira. Paulinho obteve seu primeiro pagamento no restaurante do sambista Cartola, Ozzy Cartola, onde fez sua primeira apresentação para o público. Incentivado por Zequete, ele começou a compor mais e pensar em mostrar seus sambas. Não demorou muito e, por ideia de Luiz Bittencourt, diretor musical Oscar Bigode, Zequete, Anescardo Salgueiro, Nelson Sargento, Elton Medeiros e Jair do Cavaquinho, formaram o grupo A Voz do Morro. Durante a gravação do disco Roda de Samba, de 1965, observaram que o nome Paulo César não combinava para ser um sambista. Foi aí que nasceu o nome Paulinho da Viola. Em 1965, participou do musical Rosa de Ouro, montado por Kleber Santos e Hermínio Belo de Carvalho, que marcou o retorno de Aracy Cortes e lançou Clementina de Jesus. Em 1970, a música Foi o Rio que Passou em Minha Vida se tornou o maior sucesso de Paulinho, que passou a ser reconhecido em todo o país. Se um dia meu coração for consultar para saber se andou errado. Nos anos 80, ele gravou mais 4 discos, se tornando um dos principais nomes do samba no país. A partir dos anos 90, entrou em uma nova fase como um músico mais sofisticado e maduro, como mostra na música Sinal Fechado. Olá, como vai? Eu vou indo, você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo pegar meu lugar no futuro e você. Mas olha só, Ana, mesmo sem perder seu apelo popular, Paulinho gravou um de seus mais importantes trabalhos, Beba do Samba. Beba do samba, beba do samba, beba do samba, beba do samba, meu bem. Verdade, Jade. E esse disco foi recordista do Prêmio Sharp, de 1977, que é o maior evento do gênero na música brasileira nos anos 90. Uma de suas mais recentes apresentações internacionais foi em Paris, em um festival em homenagem aos 500 anos do Brasil. E foi o dia em que teve mais pessoas no espaço La Villette até então, no ano de 2000. E com toda a sua experiência em 40 anos de carreira, ele pode aparecer a qualquer momento com um novo trabalho, mostrando sua importância na música e na história da cultura brasileira. Com toda certeza, Ana. Sempre há necessidade de fazer mais. E muitos críticos falam que a obra de Paulinho da Viola é como uma ponte entre tradição e modernidade. E Jade, eu não poderia deixar de falar uma de suas frases mais famosas. Não vivo no passado, o passado vive em mim. E esse foi mais um Arte em Foco. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um pouco sobre a história desses dois grandes compositores do samba. Ah, lembrando que Paulinho da Viola ainda vai ter muita história para contar. Tchau, tchau. Até logo!